O livro Drácula foi uma obra romântica escrita por Bram Stoker em 1897. Bram Stoker foi considerado um dos mais importantes dentre os escritores góticos da era vitoriana. Tinha diploma de matemático, mas seguiu como escritor, pois era dedicado à literatura. Bram Stoker é o nome completo do autor. Sendo irlandês, ele nasceu em Dublin, na Irlanda, no dia 8 de novembro de 1847. Filho de Bram Stoker e Matilda Blake, teve outros 6 irmãos, com ele sendo o terceiro a nascer. Em 1863, Bram Stoker ingressou no Colégio Trinity de Dublin. Graduou-se em matemática e chegou a se destacar como atleta, onde foi até o presidente da Sociedade de Filosofia de sua universidade. Com interesse no sobrenatural e ocultismo, escreveu em 1872 sua primeira história de terror, The Crystal Cup, seu primeiro romance, The Prince of Pet, em 1875, e redigiu em 1875 também The Duties of Clerk of Our Session in Ireland, sendo uma referência para os funcionários civis do Serviço Civil da Irlanda durante anos. Com interesse no teatro, tornou-se crítico teatral e prestou serviço para a Evening Mail. Em 1878, conheceu o ator Henry Evening e se tornaram grandes amigos. E neste mesmo ano, casou-se com Florence Balcombe e após um ano de casamento, teve o nascimento de seu filho Noel. Em 20 de abril de 1912, Stoker morreu em Londres. Bram Stoker escreveu inúmeras novelas e contos, onde conta diversas histórias, onde entre elas está a pitoresca teoria de que a rainha Isabel I da Inglaterra era um homem disfarçado. Drácula foi o mais famoso de suas obras de Stoker, e até hoje inspirando muitos filmes e seriados. Mas na época de seu lançamento, foi muito criticada pela sua violência, mas se tornou o livro favorito de muitos durante o século XX. Este romance de ficção gótica divide sua narrativa em fragmentos de diários dos personagens principais, sendo este um elemento que foi utilizado em várias obras romancistas da época. Os fragmentos são de ordem cronológica e dentro do mesmo ano em que a história se desenrola, tirando o prólogo, que acontece 7 anos após os eventos do livro. A narrativa toma início com o diário de Jonathan Harker, um assistente do advogado inglês Peter Hankins, que viaja à Transilvânia para visitar um cliente importante, Conde Drácula, a quem tem de discutir sobre a transferência do próprio conde à sua nova residência em Londres. Após uma viagem cercada de acontecimentos curiosos, o pobre Henker adentrar o castelo do conde e conhecer seu morador, descrevendo-o como um senhor, mas não de muita idade, aparência firme, sempre dando grande ênfase em seus dentes longos e sua extrema palidez. Durante sua estadia, fatos como a força do homem, seu costume de sempre sumir durante o dia, se rastejar pelas paredes e sua falta de reflexo em espelhos, começa a fazer Henker notar que, com certeza, algo não está certo com seu anfitrião. E ainda mais quando percebe que não é mais um visitante, mas sim um prisioneiro do monstro em pele humana, o Conde Drácula. Certa noite, o conde decide sair de sua mansão misteriosamente, e durante a madrugada, Jonathan decide explorar o castelo. Infelizmente, o passeio de Jonathan não dura muito, pois ao chegar em um cômodo, ele encontra 3 lindas mulheres, mas também vampiras, que decidem atacá-lo para se alimentarem. O ataque é evitado quando de repente o conde chega e desmaia Jonathan na cena, impedindo as mulheres de consumirem seu sangue, mas em troca, joga elas um saco com uma criança dentro. Jonathan acorda muito confuso no dia seguinte e, após mais descobertas, foge com a ajuda de ciganos a uma capela enquanto o conde vai à Inglaterra, sem a ajuda que antes precisava de Jonathan. A história é cortada então para o diário de cartas de Mina Henker, namorada de Jonathan, onde descreve a saudade que tem de seu amado ao mesmo tempo que troca cartas com sua amiga Lucy, que também descreve seu futuro casamento com Arthur Godalming, filho de um lord, e suas aventuras amorosas. Sem receber a carta de Jonathan e descobrindo acontecimentos misteriosos atípicos na cidade, Mina acaba passando mais tempo com Lucy, já que a mesma está tendo problemas com seu sonambulismo. No meio de uma noite em que Lucy fica novamente sonâmbula, Drácula, já na Inglaterra, a encontra inconsciente e leva em um cemitério onde a ataca. Mas Mina, sem perceber isso, recolhe Lucy para dentro de sua casa, sem perceber nada de grave. Passado um tempo, são percebidas feridas no pescoço de Lucy, e a mesma começa a ter sintomas físicos nada normais, como palidez e falta de sangue extremos.
Mas após um recebimento de uma carta nada comum a respeito de Jonathan, Mina deixa Lucy em Londres e vai a uma viagem em direção a Hamburgo, encontrando a Jonathan ferido, exausto e totalmente aterrorizado. Com o estado de Lucy se agravando, Arthur decide mandá-la aos cuidados do Dr. John Serrand, um homem que há tempos antes tinha pedido Lucy em casamento. Sem saber muito o que fazer, John então recorre à ajuda do Dr. Van Helsing, que começa a fazer várias transfusões de sangue na mulher, e sem muitas esperanças da paciente, pede a ela que colocasse flores de alho em seu quarto e em si mesma durante o sono. O plano não funciona e Lucy não resiste e morre, apenas para voltar semanas depois como uma vampira. Inconformados com o destino de Lucy junto à revelação da existência dos vampiros, Van Helsing e seus companheiros decidem caçar e matar a ressuscitada Lucy, conseguindo dar a ela um descanso final após perfurarem seu coração. Um tempo depois, esses eventos e do casamento de Mina e Jonathan, que voltam a Londres após a morte infeliz de Lucy, eles e mais outros personagens, junto a Van Helsing, decidem fazer uma cruzada contra Drácula, com ele como alvo principal. Após uma longa busca e outros acontecimentos, Mina é então mordida pelo conde, a condenando a se tornar vampira se não matasse o vampiro que a mordeu antes da transformação completar. Van Helsing e Jonathan tentam assassinar o conde, mas o mesmo consegue fugir. E vendo que seu plano de criar um harém de vampiras em Londres não iria dar certo, decide voltar para seu castelo na Transilvânia. Mas para a infelicidade do vampiro, os protagonistas conseguem o alcançar enquanto é transportado durante o dia em seu caixão, o degolando e furando seu coração, assim o dando seu descanso final e salvando Mina da maldição. A história então avança 7 anos no futuro, com pensamentos e reflexões de Jonathan Harker. Drácula é uma história de terror que prende o leitor em uma narrativa sem utilizar elementos visuais como gore para trazer medo ao leitor, apelando mais para o medo psicológico de um predador que esperta em escuridão na espera de nós primeiro fraquejar, para então atacar. Personagens como Jonathan Harker, Mina Harker, Dr. Van Helsing e Thomas Hutter são exemplos de personagens bem construídos e que fazem o leitor simpatizar com eles. Algo raro em histórias de terror atuais em que abusam da ingenuidade dos personagens mal escritos. O antagonista, Drácula, mesmo alguém cordial ao primeiro momento, desde sua primeira aparição passa a sensação de perigo ao leitor com sua aparência já não muito agradável, até seus ataques de raiva, costumes estranhos e habilidades ainda mais estranhas. Outros pequenos antagonistas são os lobos que o conde controla e outros vampiros que ele transformou como a trágica história de Lucy, que teve de ser liberta de sua não morte pelo próprio esposo. O livro em si incendiou a literatura e a ficção no geral com a ideia dos vampiros, sendo o nome Drácula uma das primeiras coisas que até as pessoas de hoje vêm à cabeça quando se fala dessas criaturas da noite. Mesmo que hoje se tenha uma versão muito mais romantizada dos monstros do que as aberrações de antigamente, graças a livros como Crepúsculo. A história do livro é bem estruturada e com um ritmo que, mesmo ultrapassado comparado com os de hoje, é estável e fácil de se acompanhar, se estiver na vontade de ler um livro de época. Sendo evidente sua escola literária, o romantismo, com toda a discussão dos internos sentimentos dos personagens, as paixões não correspondidas e os lutos que não consegue superar. Tudo carregado de emoção com o elemento fantástico que é a presença do Conde Drácula. Mesmo o terror não ser um gênero para muitos, Drácula de Bram Stoker e todas suas infinitas versões, com certeza são livros que marcaram a ficção, moldaram a concepção dos vampiros e, sem dúvidas, é uma ótima leitura.